Meus amigos e meus irmãos, boa tarde, boa noite. O que as pessoas têm dito a você sobre o que seja o Evangelho de Jesus? Você ouve a voz dos humanistas e dos racionalistas dizendo que o Evangelho de Jesus é um conjuntinho de regras para a disciplina moral e disciplina espiritual, e isso nos leva a Deus? Ou você tem ouvido a voz de Deus, a que vem do alto, mediante as Escrituras Sagradas, e que dizem que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a trazida das boas novas, o Evangelion, as boas novas da salvação, as boas novas da redenção, o cumprimento das promessas feitas por Deus a Abraão. Em qual dos dois você tem crido? Porque existe uma verdade e apenas uma verdade. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi pregado por toda a Galileia, aquele que foi, no caso, enunciado por Jesus, disseminado por Jesus, foi o Evangelho do cumprimento das promessas feitas a Abraão. E as regrinhas morais, e as regrinhas espirituais que as pessoas sempre tentam encaixar na obra redentora de Jesus, elas não são salvíficas, elas são obrigação de todo homem. Quer dizer que preceitos morais e preceitos espirituais já eram conhecidos antes do nascimento de Jesus? Naturalmente que sim, você sabe disso. Todos os povos, e desde mesmo Abraão, já eram conhecidos os preceitos morais e os preceitos espirituais. Aquilo que era conveniente e aquilo que era indevido. Preceitos morais, regrinhas de preceitos morais e espirituais jamais foram o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a pregação das boas novas. É o cumprimento das profecias. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, o próprio Jesus afirma: não penseis que eu tenha vindo corromper a lei ou os profetas, pelo contrário, eu vim cumprir. Na transfiguração, quando aparecem Jesus, Elias e também Moisés, Jesus estava sendo convidado a cumprir as profecias e aperfeiçoar a lei, mediante a sua graça redentora. Então Jesus veio trazer o Evangelion. Jesus veio trazer as boas novas da salvação. Veio trazer as promessas de que nele, Jesus, se cumpririam as promessas feitas por Deus a Abraão. Nós temos em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 7, quando Isaac pergunta ao seu pai Abraão. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e eis a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá, e portanto do alto, soberanamente e pela vontade única e judiciosa de Deus. O cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui.
E então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Agora sei que temes a Deus. Agora sei que temes a sua soberana vontade. Sei agora que és obediente à vontade de Deus. Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Quando nós falamos no teu único filho, no caso aqui, a princípio Isaque, e quando nós falamos nesse cordeiro sacrificial, o que nós cristãos sabemos? Não precisa ser biblista, não precisa ser evangelista e não precisa ser teólogo, porque todos nós sabemos o que prefigura esse único filho e o que prefigura esse cordeiro. Esse cordeiro que vai aparecer providencialmente, graciosamente. No versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho, em lugar de seu filho, vicariamente, substitutivamente. Você se lembra de uma morte substitutiva, que é o cumprimento das promessas feitas a Abraão? O cumprimento dessa promessa por um cordeiro perfeito que foi imolado na cruz, o Cordeiro de Deus. Algumas pessoas não conseguem ver esse link perfeito de que Jesus depois fala, e os profetas também falam, os apóstolos falam. Quem é, portanto, esse cordeiro? Esse cordeiro que aparece para substituir a morte do seu filho Isaque. Um cordeiro providenciado por algum homem ou esquecido ali por alguém desatento? Não. Um cordeiro providenciado por Deus. O Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Esse cordeiro que foi imolado em lugar do seu filho Isaque. E que é agora acompanhado das promessas feitas a Abraão. Devido a quê? Devido à sua obediência. Eu disse devido às suas obras e aos seus méritos morais e espirituais? Não, eu não disse isso. O texto vai dizer, do versículo 15 em diante: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, como Deus não nos negou também o seu único filho. E vocês sabem de quem eu estou falando. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência nas tuas obras ou na tua confiança? Na tua confiança, na tua fé. Como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. A tua descendência dominará em todo o tempo sobre todas as nações, sobre toda a impiedade. Nela serão benditas todas as nações da terra. Mais uma vez eu pergunto, nas obras de Abraão ou na sua confiança? Ou na sua fé? Ou na sua crença forte de que Deus providenciaria um cordeiro para o holocausto? Na sua confiança, na sua fé. Porquanto obedeceste a minha voz. Porquanto obedeceste a minha voz. Obediência de Abraão e não a retidão de Abraão, que era um homem reto, era um homem justo, mas a partir de um momento a sua obediência, a sua fé lhe foi imputada como justiça. Ele foi então justificado pela sua confiança em Deus, justificado pela sua fé.
O versículo 19, então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Versículo 18, nela serão benditas todas as nações da terra. Nela o quê? Nessa tua obediência, nessa tua confiança, em que eu, Deus, providencio o sacrifício perfeito para o resgate de todo ser humano, de todas as épocas, não importa a raça, a etnia, essa confiança que tu tivesses em mim, o teu Deus, o único Deus, é isso que vai te fazer abençoado e abençoador, e é isso que vai te trazer a justificação perante Deus. Nós falamos alguma vez em regras morais e espirituais ditadas por Deus ou pelo anjo do Senhor ao bom Abraão? Não. Nós estamos falando de quê? Soberania, confiança e credibilidade na promessa de Deus. Isso é cristianismo, isso é evangelho, esse é o evangelho pregado por Jesus. E qualquer disposição em contrário é mentirosa e ofende a missão do Filho de Deus e corrompe a promessa de Deus feita à fé do bom Abraão. Vamos ver uma confirmação para que não fique longo esse vídeo. Vamos até Gálatas. Gálatas capítulo 3. Epístola aos Gálatas, capítulo 3, que Lutero chamava de Minha Catarina. Ele amava essa epístola. Ele era casado com Catarina von Bora, a sua amada, e ele dizia sempre: essa epístola aos Gálatas é a minha amada, pelo profundo conteúdo doutrinário teológico que ela contém. O que diz o apóstolo Paulo? Devidamente comissionado por Jesus, devidamente comissionado pelo Espírito Santo, como o próprio Jesus afirma em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15, 16 e 17. O que diz Gálatas 3? Vamos ler só a partir do versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Boa pergunta. Paulo faz uma boa pergunta. Aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo de Deus, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, pelas observâncias ou pela pregação da fé, pela pregação da confiança nas promessas de Deus? Aí ele vai citar a experiência de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. O que foi imputado a Abraão como sendo justo, um homem justo? As suas obras, os seus méritos morais e seus méritos espirituais? Não, a sua confiança, a sua crença, a sua fé. Por isso nós somos justificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Nós, cristãos, somos filhos de Abraão, na promessa e na primogenitura de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificará pela fé os gentios, Deus justificaria pela fé os gentios, não pelas obras, mas pela fé, a fé na providência de Deus. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Que Evangelho é esse que Deus pré-anunciou a Abraão? As promessas feitas
na confiança que Abraão depositou em Deus, na sua fé. Nada de obras e nada de méritos. Obras e méritos são obrigação de todos os homens e todas as épocas. O fato de Jesus ter recomendado muitas coisas boas e bonitas são porque essas coisas são agradáveis a Deus, mas não são salvíficas, não são a promessa de Deus feitas a Abraão. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Jesus foi o único que cumpriu a lei e aperfeiçoou a lei pela graça redentora nele, Jesus Cristo. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. E fala-se em lei karmática, em lei de ação e reação, fala-se de uma justiça superior, mas o apóstolo aqui desmente terminantemente isso. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pelas obras. Alguém disse, não fui eu que disse, foi algum espírito enganador. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé nas promessas feitas por Deus a Abraão. E Jesus Cristo crucificado e também ressurreto é o cumprimento dessa promessa. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Quer viver dentro daquele rigor da lei? Vais viver sobre isso, sem graça, e vais morrer por isso, porque nenhum homem é capaz de cumprir a lei estipulada por Deus. Concorda? Ou será que alguém vai dizer que é um segundo ou terceiro Jesus, que na sua retidão cumpre a lei? Mentiroso. O justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, ou por intermédio de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, não pelas nossas virtudes, mas pela fé, o Espírito prometido. Qual é o Espírito prometido? O Espírito Santo de Deus, que nos exorta, nos capacita, nos legitimiza, nos justifica. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é e nunca foi um conjunto de regrinhas morais e espirituais para serem observadas pelos homens. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é essencialmente a graça redentora consequente ao cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão em Jesus Cristo, crucificado, morto e também ressurreto. O Evangelho é graça, é fé, é confiança em Deus, é confiança em que nós seremos perdoados de nossos pecados e reconciliados com Deus pela obra redentora de Deus em Cristo Jesus, não pelas nossas obras e os nossos méritos. Mas, afinal de contas, estamos desprezando as obras e os méritos? Ninguém está desprezando obras e méritos. Nós só não vamos colocar as obras e os méritos humanos, que são obrigação de todas as épocas, em cima das promessas de Deus. Virtuosismo de homens e mulheres em cima da graça soberana de Deus feita ao bom Abraão e cumprida na vinda de seu Filho amado Jesus Cristo. Assim, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é o que você tem ouvido, um evangelho de virtuosismo,
de cumprimento de regras morais e espirituais. Embora Jesus tenha aconselhado que essas coisas devessem ser mantidas, mas o verdadeiro evangelho, o único evangelho pregado por Jesus, é o evangelho da salvação, da redenção, da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho é fé, é cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão e cumpridas e aperfeiçoadas em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o único e verdadeiro evangelho no qual você deve crer, porque é segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Jesus. E disse João Batista no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você sabe quem é esse Cordeiro de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que tu vivas na verdade do Evangelho. Cuidado com esses evangelhos humanistas que andam depreciando a obra redentora de Jesus.